Pessoal, tudo bem? Lucas Peixoto, Esmeralda. Vou falar aqui rapidinho de pair. Para mim, essa dúvida é a dúvida mais recorrente de todos os novos distribuidores. Tem muita gente com 1, 2, 3 meses de negócio que não entendem ainda o que é pair, como se calcula pair. Então fiz um vídeo bem rápido, uma apresentação aqui, para ficar mais claro o que são esses pontos de pair, como se calcula essa pontuação, tá bom? Então, PER significa Personal Enrolled Activity Report. Então, é o relatório de atividade de pontos feitos pelos seus patrocínios pessoais, tá bom? Então vamos lá, um exemplo para ficar tudo mais claro. Vou simular uma semana aqui com todo mundo entrando com 1.000 pontos no negócio para fazer então o cálculo e ver como que é somado, como que é calculado essa pontuação de PER, tá bom? Então vamos lá, cada pessoa que eu trouxer para o negócio, eu vou indicar por uma cor diferente, tá bom? E cada pessoa que essas pessoas trouxerem vai seguir a mesma cor que eu coloquei inicialmente. Então, por exemplo, o de verde, quando trouxer alguém, vai ser verde. Quando essa pessoa trouxer alguém, vai ser verde. Tudo bem? Então vamos lá, trouxe essas pessoas. O meu patrocinador trouxe um transbordo e jogou ali na perna de transbordo, que eu estou colocando ali como preto. Então vamos lá. O verdinho ali começou a desencadear uma equipe, formou uma equipe. O de preto, o transbordo, começou a desencadear uma equipe dele. Então todo mundo que ele pôs e as pessoas que essas pessoas colocaram seguem a mesma cor que ele. O primeiro cadastro ali, o verde, então transbordou alguém, como veio dele, segue a cor do verde. Aquele preto ali transbordou. Então não importa que fisicamente aqui no binário as pessoas estão abaixo de outras e elas não têm a mesma cor. Não importa essa posição física. O que importa é da onde essa pessoa veio. Quem foi o patrocinador dessa pessoa, tá bom? E aqui na equipe da direita, do outro lado, mesma coisa. Então, azul aqui começou a desencadear uma equipe. Vermelho transbordou um, que trouxe mais um. E ali o azul transbordou de novo e formou uma outra equipe ali embaixo. Então vamos supor que essa foi uma semana, essa foi a pontuação. Vamos fazer o cálculo então de pontuação nas equipes. Cada um entrando com 1.000 pontos, então somando ali, eu tenho 17.000 pontos na minha equipe esquerda, 15.000 pontos na equipe direita, tá bom? Então vamos ver agora para atingir título. O que seria isso? Com 15.000 pontos na menor equipe, é, né, equivalente a um esmeralda, 15.000 pontos na menor equipe. Mas esmeralda tem mais um requisito, que são 20.000 pontos de pair, né? Então vamos lá. 15.000 pontos na menor equipe, ok, eu estou batendo isso daqui, né? Na minha equipe da direita tem uns 15.000 pontos, mas vamos fazer os cálculos de pontos de pair. O que é pair? Pair são pontos feitos pelas minhas linhas de patrocínio pessoal. Então, quantas linhas de patrocínio pessoal eu tenho? 3, porque eu tenho 3 cadastros. Aquele verde, o vermelho e o azul. Então, os meus pontos de pair vão ser calculados em cima dessas linhas, né? Quanto? A minha linha verde ali, então, tem 5.000. A minha linha vermelha, 3.000. A minha linha azul, 12.000. Né? Então, se a gente somar tudo, quanto que é meu pair total? Tenho 20.000 pontos de pair. Só que se a gente somar pontuação nas equipes, quanto que eu tenho? 32.000 pontos. Certo? 17 mais 15.000. Então, essa diferença de 32.000 para 20 são 12.000 pontos, que são pontos do quê? Pontos de transbordo, né? Que foi um transbordo que desencadeou uma equipe dele, que não é uma equipe minha de pair, é uma equipe vinda de transbordo. Então, ponto de pair mais ponto de transbordo somam os bônus de equipe, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 20.000 pontos de pair. Lá como esmeralda, então o requisito é ter 20.000 pontos de pair. Estou batendo então o título de esmeralda nesse caso? Não. Por quê? Daí entra essa observação que tem ali embaixo, que cada título tem uma observação diferente, né? No caso de esmeralda, limitado em 10.000 pontos por linha de patrocínio direto. O que isso quer dizer? Cada uma dessas minhas linhas, a pontuação máxima que eu vou considerar são 10.000 pontos. Então, nesse caso, o meu pair utilizável, que é isso que importa para bater título, pair utilizável, são quantos? 18.000 pontos. Por quê? Aquela minha linha do azul, apesar dela estar fazendo 12.000 pontos, para esmeralda eu só vou considerar 10.000. Né? Então são 10.000 mais 3 mais 5, totalizando 18.000 pontos de pair utilizável. Então o que é importante nisso, quando a gente começa a entender pair, entender esse conceito? É muito importante você sempre estar preocupado em abrir novas linhas. Quanto mais linhas você abrir, maior a possibilidade de você atingir
o pair utilizável que você precisa para atingir determinados títulos, elite para cima, né? Que é onde começa a pegar mesmo a questão do pair. Né? Para quem não sabe ainda, entrou faz pouco tempo no negócio, não percebeu, mas de Blue Diamond até Triple Crown Black Diamond, a pontuação na melhor equipe que interessa são 25 mil pontos. O que muda de Blue, Purple, White, Black é o ponto de pair. Pontos feitos na semana, que pair não é acumulativo, é ponto feito na semana, pelas suas linhas de patrocínio pessoal. Então, quanto maior o número de linhas de patrocínio pessoal você tiver, maior a probabilidade de você ter o pair utilizável, né? Porque quanto mais linha você tem, você está diversificando a pontuação nessas linhas. Você não está fortalecendo só uma linha que vai ter o pair limitado, certo? Então, o que a gente aprende com isso? Nunca dar cadastros, porque quando você dá um cadastro para algum patrocinado seu, você está aumentando a pontuação naquela linha. Enquanto se você cadastrasse, você já está ajudando ele com transbordo, claro, e você está abrindo uma nova linha de pair sua, né? No caso, se você der um cadastro e ambos estourarem com suas equipes, vai contar só como uma linha de pair e ela vai ser facilmente limitada. Agora, com os dois cadastros, vão ser duas linhas de pair que vão ser somadas e vai ser muito melhor para o seu pair utilizável. Né? Uma coisa interessante é que diamante para cima, né? Diamante, o pair é de 30 mil sendo limitado por 10 mil por linha também, igual a esmeralda. Ou seja, só com dois cadastros não dá para virar diamante. Para ter diamante, no mínimo, com 3 cadastros, né? Onde cada uma dessas 3 linhas façam no mínimo 10 mil pontos. Tá bom? Para atingir os 30 mil pontos de pair que precisa. E outra coisa também importante de aprender, né, de sempre lembrar, é o que a nossa liderança sempre nos fala, os Blacks, os Royals, todo mundo, nunca virar um gestor de equipe. O que está em nossas mãos dentro desse negócio? Abrir novas primeiras linhas e patrociná-las de forma responsável. Então, quanto maior quantidade de linhas você tiver e fazer o patrocínio responsável da forma correta, mais fácil vai ser para você ter pair utilizável para atingir os títulos de elite para cima, principalmente quem quer ser um Black Diamond um dia, tem que ter bastante linha de pair. Não adianta só com 3 linhas fazendo 50 mil pontos, é muito difícil, né? Ter os 150 mil pontos que um Black exige. Então, quanto maior a quantidade de linhas, cada uma fazendo um pouco de ponto, mais fácil você vai ter o seu pair utilizável para atingir esses títulos mais altos. Legal? Acho que ficou claro assim, mas quem ainda tiver dúvida, pode me adicionar aí no Facebook e a gente conversa para deixar bem claro isso aí. Legal? Valeu, gente!